Prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2026, atenção, termina daqui a 11 dias, no dia 29 de maio. Hoje, a gente vai destacar como os microempreendedores individuais, chamados MEIs, devem fazer essa declaração. Quem está com o especialista e tira essa e outras dúvidas para a gente é a repórter Rafaela Lourenço. Rafa, boa tarde para você. Bem-vinda mais uma vez aqui ao TJ Aparecida, tudo bem? Tudo certo, Eduardo? Boa tarde para você, a Rayane, a você também que nos acompanha aqui no TJ Aparecida. Pois é, né? Um momento então de muita atenção para evitar os problemas, né, com o fisco e, claro, não cair na malha fina. Num geral, a Receita Federal, né, espera receber neste ano 44 milhões, né, de declarações do imposto de renda. Mas, para a gente detalhar um pouco, assim, passo a passo, né, também de declarações até o dia 29 de maio, eu converso com José Luiz Nunes, que é contador, e detalha melhor para a gente, não é? A gente conversava há pouco, muitos brasileiros deixam para a última hora, mas primeiro, para quem nos acompanha, quem deve então declarar, né, o imposto de renda neste período, né, até o dia 29? Uma boa tarde. Boa tarde. Até o dia 29 nós temos o pessoal trivial, que é quem que recebe acima de R$35 mil, né, e principalmente todo mundo que recebe dinheiro via Pix, inclusive, muita atenção para os micros e pequenas empresas, os microempresas individuais, os MEIs, né? Então, todo aquele dinheiro que entra na conta, tanto na PJ como na PF, ele precisa ficar atento para a declaração também. É o foco exatamente esse, em relação, né, aos microempreendedores individuais. Mas a atenção com o prazo não é a única para este momento, não é? Não, exatamente, a gente precisa ter atenção com toda a documentação, apesar que existe a pré-preenchida lá, mas ainda assim a legislação da Receita Federal diz que a obrigatoriedade de confronto de informações e confirmação dos dados que estão lá no pré-preenchida, ainda assim é do contribuinte. Então, é uma dica bastante importante ele ter a documentação na mão, procurar através ou do certificado digital, ou da conta Gov, padrão prata ou ouro, inclusive os documentos oficiais que os bancos e empresas encaminham, que já deveria ter encaminhado, que foi até o dia 28 de fevereiro. Mas a pré-preenchida, ela auxilia também neste ponto? Exatamente, a pré-preenchida, o próprio nome diz, né, já vem com vários dados ali dentro. A gente pode perceber que alguns dados estão em brancos, né, que é quando você vende um imóvel, compra um imóvel, o cartório não informa qual é a ação, mas ele informa que existiu um fato. Então, você tem a obrigação de você preencher aqueles dados com os documentos idôneos, ainda é do contribuinte. Com relação a esses erros, né, esses equívocos, quais são os principais que vocês acompanham também com relação aos contribuintes? Nós temos esse ano uma novidade, né, que é o Receita Saúde, né, muito aplicado pelo pessoal da saúde, médicos, dentistas, psicólogos, né? Então, aquele recibinho azul que a gente estava acostumado a usá-lo não existe mais. Então, automaticamente, os médicos autônomos, eles emitem via online, ou até pelo aplicativo, via celular, o recibo. Por isso que se chama Recibo Saúde. Ele está no lugar daquele azulzinho. Então, significa que ele já está lá no pré-preenchida. Tá? Ele já está no lugar. Então, a gente precisa procurá-lo e confrontar os dados. Porque se ele estiver errado, alguém digitou errado, a obrigação é minha, de novo, do contribuinte, a fazer o lançamento do valor correto. Com relação a essas movimentações, as famosas apostas, as bets, elas também devem entrar na declaração? Como que fica essa parte? Também é uma novidade agora, né, porque existe muitos apostadores, microapostadores das bets, né, do futebol, do basquete, principalmente da Copa do Mundo agora, né, esses ganhos com essas receitas precisam ser declaradas, né, o nome do nosso aplicativo é Imposto de Renda, né, já que ela se torna uma renda, ela é um investimento e como tal ela precisa ser tributada. Assim, o prazo está acabando, né? 11 dias ainda para correrem contra o tempo. Você me falava há pouco em relação aos números também, inconsistência do site, como que fica neste momento também a orientação, né, para evitar um problema maior com o fisco. Exatamente, nós temos o pré-preenchido que ajuda bastante, né, a agilidade da preparação da documentação. No entanto, há um equívoco nos dados da base de dados da Receita Federal com o chamado DCTF Web, e REINF, são documentos internos das contabilidades das empresas. Então, se houver esse confronto de dados e eles não estiverem batendo, estamos aguardando duas coisas, né? A Receita Federal atualizar os dados dela, a gente pode aguardar mais uns dias, eu sei que está bem em cima do prazo, acaba dia 29, a gente pode aguardar mais uns dias e uma dica é deixar pronto
deixa pronto, não transmite, fica atualizando todos os dias para ver se o site da Receita atualizou os dados dele, aí sim transmite. Uma outra dica excelente, você não tiver essa certeza de tudo que está acontecendo, entrega a declaração zerada, sem movimento, e assim que você tiver a segurança de entregar todos os dados, aí você pode carregar lá no dia 1º, no dia 2 de junho, que não haverá multa. Certo, muito obrigada pela participação conosco, as orientações e as dicas também, não é, José? E a gente só reforça a questão do site oficial para fazer a declaração, né, que é o portal gov.br, Meu Imposto de Renda. E quanto a essa organização também, uma orientação é justamente você guardar, né, os comprovantes de rendimentos e também de recibos, né, tanto saúde, previdência e educação por pelo menos 5 anos. Eu volto com vocês. Obrigada, viu, Rafa, pelas informações. O pessoal precisa ficar atento para declarar o imposto de renda.